Eu já trouxe pra vocês um vídeo com a lista dos melhores animes que lançaram em abril. Essa aqui é com os piores. Pois é, né? Tem obras que mais torturam a gente do que divertem, e a cada temporada um bocado delas é lançado em conjunto com as boas. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio do vídeo sobre as melhores. Sinopse só na tela e ordem crescente. Só que aqui será do melhorzinho pro pior. Além daqueles animes que ficam meio lá e meio cá, que eu dividi entre essa lista e a lista anterior. Eu sou a Tuane Oliveira e quer saber de quais obras você tem que fugir? Fica comigo que você vai descobrir. Só besteira. Level 2, Karashite. Esse aqui não é uma grande coisa ruim, não é, já que abraça bem o público que procura uma história na qual se apegar. Essa coisa de ter um protagonista bem overpower e expor os personagens que estão em volta em situações ridículas ou de extrema necessidade para que o dito cujo consiga surpreender todo mundo, é quase que uma fórmula certeira de fisgar o interesse, digamos assim, de boa parte do público, principalmente os mais novos ou aqueles que estão começando agora a entrar no mundo dos animes, mas meio que só também. Com o tempo a galera cansa desse tipo de tema e acaba só se fidelizando a obras que ainda trazem esse tipo de proposta quando elas são realmente muito boas. O que, bem, não é o caso exato dessa obra aqui. O protagonista é bem bonzinho e segue a linha de raciocínio de fazer o bem sempre que consegue. Tem um harém claro também, tá? Boukyaku Battery. Esse eu não curti não, e eu nem digo isso por causa da história, que tem realmente um potencial bacana, mas sim devido ao comportamento de um personagem específico. O loirinho, o Kei. Olha, se ele continuar do jeito que mostrou nesse começo, fica difícil de defender a obra. É um personagem muito forçado, do tipo que pouca gente tem paciência com, viu? Os outros dois são mais de boa, mas acabam orbitando, sem querer querendo, ao redor dele devido ao seu drama pessoal, que acaba piorando a situação. Olha, esse menino é só por Deus. Nossa, mãe. Pode ser que a história mude isso ou que torne o personagem mais suportável, acertando o timing de engraçadão diferentão que ele vende em sua base de criação. Mas não tenho certeza se isso vai acontecer, já que vendem isso quase que como parte do seu novo comportamento. Se a gente seguir a lógica que o anime mostrou nesse começo, é quase certo que o público tenha que aguentar esse homem sendo um saco até sei lá quando. Quem realmente decidir ver vai ter que respirar fundo, viu? Oi, Tombo. Esse aqui é aquele tipo de anime que teria uma avaliação mais alta do público se tivesse um gráfico melhor e um capricho maior em cima dos personagens, com exceção, até agora, da dupla principal. A Tombo é carismática e tem aquele feeling de viver ao acaso igual a vários protagonistas de anime por aí. Ela é bastante talentosa e tem um gosto real pelo golfe. A interação dela com o Igarashi com certeza irá se intensificar no que diz respeito ao grau de importância que um dá para o outro graças à relação de aluna e professor que vai se formar. A obra até tem um início redondinho, mas é bem desinteressante. Monster. Cara, esse aqui é complicado. A história é até que boa, os personagens também, e o modo como eles se enquadram no universo da obra garante bons pontos, tecnicamente, mas eu não sei se isso é suficiente para uma obra desse tipo conseguir prender alguém. Acho meio difícil. Vale dizer que, por se tratar de monstros, a história é bastante agressiva, tá? Se você estiver sensível psicologicamente, talvez essa obra venha a te impressionar além do que deveria. Vai com cuidado nesse terreno aqui. Eu mesma não gosto dessas cenas envolvendo caça e esse jeito bestial de ser dos goblins. Compreendo completamente e é óbvio que o problema não é da temática, mas quando eu posso evitar assistir, eu evito. Talvez o clichê dessa parada de subir de nível, desbloquear habilidades, etc. irrite você, mas não há muito o que se possa fazer, né, quanto a isso, já que tem um monte de anime que vem com essa premissa a cada temporada. Olha, são poucas as que conseguem fazer isso daí sem enjoar, viu? Bem poucas. Kami wa Game ni Ueteiru. Esse carrega aquele tipo de plot que, se for mediano, já vai entediar quem tá assistindo. Os acontecimentos são bem rápidos e, pelo menos o jogo que foi mostrado no primeiro episódio, é criativo e obriga o público a prestar bastante atenção para conseguir entender a dinâmica dos dois, já que as vitórias em si fazem mais sentido pros personagens envolvidos. A gente fica de espectador, realmente fica ali de espectador. Se eles não forem os boca aberta que são, a gente não fica sabendo quem é que tá na frente e quem não tá.
Eu não sei se a dinâmica dos outros jogos vai ser assim, mas é torcer para que segure um pouco a mão na hora de enfiar esse tipo de narrativa nos episódios. Afinal de contas, aproveita-se melhor animes com esse tipo de premissa quando quem tá vendo entende direitinho o que tá acontecendo. Quando o game só serve para divertir os personagens e não se mostra totalmente compreensível pro público, não se cumpre com o propósito total desse tipo de história. Tem que saber dosar o engrandecimento da genialidade dos personagens. Porque olha, tem hora que fica chatão. Blue Archive. Esse é complicado de falar sobre porque ele parece atender a um tipo bem específico de público. Público esse que provavelmente gosta de como a história dele é contada. Existe o real apego em uma narrativa bem única que só funciona ali e indo mais longe é passível de entendimento apenas de quem conhece o jogo e espera uma animação sobre. O restante só vai entender mais profundamente como tudo funciona se decidir assistir a mais episódios. Antes disso, fica perdido, já que a história é uma bagunça enorme. O gráfico é bem bonito, as cores muito confortáveis, mas não possui muita fluidez. É bem estático. Provavelmente, para o público-alvo dessa obra, ela vai agradar. Não é o meu caso, e eu acredito que também não é o caso do público padrão do mundo dos animes. Geralmente, essas obras realmente causam estranheza na gente, não tem jeito. Touken Hanbukai. Acontece tanta coisa nesse começo e tem tanto personagem sendo apresentado que fica até meio difícil dizer algo positivo ou negativo. Dá pra se perder bonito aqui, viu? A trama não chama muito a atenção com esse negócio de espadas se materializando como pessoas, além dos conflitos internos e externos que a obra aparentou prometer nesse início. O design do povo tudo é lindo, mas a animação em si é bem limitada. A movimentação dos personagens é bastante estática, lembrando aqueles jogos de história e escolha que existem aos montes, sabe? Inclusive, a título de curiosidade, essa obra é uma adaptação de uma peça teatral de mesmo nome. Interessante, né? Provavelmente como peça de teatro, acredito que funcione melhor. Como anime, eles ainda precisam organizar bastante a quantidade de personagem e de informação que fica acontecendo na tela. Quem sabe melhora, né? Dekisokonai Toyobareta. Personagem simples e plot ambicioso, mas pouco ousado. Ele abre espaço para bastante coisa grandiosa acontecer, mas até onde eu vi, o autor não se mostrou tão afim de andar por esse caminho trabalhoso. Claro que não dá para afirmar que a escrita vai permanecer assim, mas a princípio é isso que a gente encontra. O mundo da obra até que é bem variado e abre caminhos para que muito personagem comece a se envolver e brotar ao redor do protagonista, mas os resultados devem ser parecidos ao desse começo. Ele chega, resolve sem querer querendo, chama a atenção de gente mal intencionada e enquanto isso a história aproveita para revelar mais o mundo antes de retomar o ciclo. É ruim ser assim? Não exatamente. Depende da narrativa, mas sim, de inovador não tem absolutamente nada. Se você tá afim de algum anime de fantasia mais diferentão, esse aqui não é uma boa escolha. Hinkai. A melhor coisa desse anime está no agir de uma das protagonistas, onde é externado os sentimentos de dúvida, frustração e pressão a respeito do que ela fará no futuro. Decidir qual pensamento e vontade seguir é o verdadeiro desafio de quem está começando a viver de forma mais responsável, e isso foi bem abordado aqui. Fora isso, não se tem quase nada para elogiar. As personagens centrais estão ali para cumprir suas funções e só. O gráfico vai de ruim para muito ruim, variando entre um 3D e 2D difícil de engolir, viu? Além de não ser caprichado nem nos momentos mais simples. Dá pra ver que o autor é ambicioso, mas o seu apresentar de trama é limitado demais. Pode ser que melhore? Pode, mas com certeza esse começo barrou e vai continuar barrando o interesse do público em pagar pra ver. High Speed Atoll. O maior problema nesse aqui está no gráfico. O traço de tudo ali, embora um tanto espalhafatoso, é sim bonito, cheio de cor e luz para tudo que é lado, denotando o avanço tecnológico que existe na competição, já que a obra é feita sob essa premissa, citando IAs, um novo tipo de combustível e etc. A diferença é que a animação sofre com a falta de qualquer mínimo capricho. A gente fica pensando o tempo inteiro no quanto aquilo é feio, sequer se importando com qualquer qualidade que a obra venha a ter.
O início dele até tem um bom roteiro, trabalhando com o mesmo estilo de fazer corridas que praticamente todo anime do gênero apresenta. Se houvesse uma animação melhor e alguns consertos aqui e ali no roteiro, principalmente para organizar melhor os fatos, já seria uma obra muitíssimo melhor. Se o autor apresentasse um pouco mais o mundo antes de fazer um primeiro episódio inteiro ser uma corrida da qual a gente pouco se importa com quem ganhou porque não se teve tempo para se apegar em ninguém, já seria alguma coisa. Apresentar personagens em situações cuja emoção somente aflora quando já se tem algum apego anterior, nunca é uma ideia muito boa, principalmente quando o autor claramente não domina esse tipo de técnica. É uma pena. Agora a gente vai pra um que, olha, é difícil de defender. Vampire Dormitory. Valha-me Deus, socorro! Como tem coisa errada aqui, senhor! Esse é daquele grupo que faz a gente repensar o que tá fazendo da vida enquanto tá vendo. Tudo é problemático, dos pensamentos internos dos personagens sobre si mesmos ao comportamento deles. E esse último eu digo destacando o vampiro de cabelo cinza, o Ruka. Essa história aqui tem dois caminhos. Ou eles vão seguir por essa linha de raciocínio que já apresentaram de uma forma bem cara de pau mesmo, tipo aquele anime que foi lançado há uns bons anos, chamado Okami Shoujo Tokuro Old, onde o cara é extremamente escroto com a menina, mas o roteiro fica romantizando a relação dos dois, com momentos pontuais em que ele soa fofo e ela meio que se conforma com isso. Já o segundo caminho, esse mais correto, porém não menos problemático, já que a essência do que não presta não desaparece, é um em que o cara se mostra agora um doce de coco que vai realmente tratá-la bem. E os outros também, né? Porque pelo pôster são 5 homens. A menina, sei lá, vai virar um banco de sangue pra esse povo. Quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. É complicado, porque qualquer escolha de ação que o roteiro decida colocar em cena vai soar problemático, normalizando abusos ou alimentando pensamentos de falta de amor próprio. Esse lembra Diabolic Lovers, tá? Que embora eu nunca tenha assistido além do episódio 1, sei a fama que tem. Já tô comparando com essas belezas de obras aí pra você que tá pensando em ver, saber o que você vai encontrar. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Enfim, essa foi a lista com os piores lançamentos de abril. Vocês gostam de algum anime aqui dessa lista? Algum deles tem um plot que melhora? Uma história que vai ficando mais interessante? Deixa aí nos comentários, acho que a galera também vai achar interessante de ver. Rapaz, mas tem uns lançamentos que é sério, não dá, a gente fica sem entender. Como é que pode dar lucro, né? É bem bizarro isso. Os caras às vezes cancelam obras que são boas demais, e quando a gente vai ver, ó, o tanto de lançamento bizarro que sai. Muitos também da lista de melhores também são bem inferiores a muitos animes que foram cancelados. É difícil de entender, viu? A gente sabe que envolve lucro e que nem sempre tudo que a gente gosta aqui no ocidente o povo japonês curte, né? Tem muita coisa pra justificar esse tipo de comportamento das empresas lá, mas que é esquisito, é. Enfim, né? Se vocês quiserem seguir a lista, tem aí um bocado de anime que dá pra se livrar, pra realmente passar longe. Se você que tá vendo esse vídeo ainda não viu a lista de melhores, eu vou deixar o link pra ela aqui na descrição. Você que não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, de ativar os sininhos da notificação e também de dar uma explorada básica no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não esqueçam de deixar o like também, beleza? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!